Pega a sua Bíblia agora junto comigo, abrindo o Evangelho de Lucas. Amém. Lucas capítulo 11, que é nosso capítulo de hoje. Já mantenha aí aberto, por favor. Vamos, antes de começar a estudar a palavra, vamos orar. Vamos pedir a Deus graça e misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, conduza-nos, Senhor, na meditação da Tua palavra nessa noite. Queremos aprender mais, ó Deus, e ver o quanto a Tua palavra é maravilhosa, o quanto o Senhor tem nos ensinar, nos acrescentar, ó Deus. Então, abre as nossas mentes, nos dá sabedoria, entendimento. Tua graça seja derramada sobre nós nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Usa-me, ó Deus, como vaso, instrumento Teu, para a glória do Teu nome. Que cada um aqui seja edificado, Senhor. Cada um ao ouvir esta palavra seja edificado na Tua presença. Por isso oramos e agradecemos no nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Amém. Bem, já com a Bíblia aberta aí, eu só queria que a gente voltasse um pouquinho no capítulo 10, no versículo 38. Por quê? Porque semana passada, o diácono Lucas acabou pulando, esquecendo isso aqui, e eu acho que alguns irmãos perceberam que ele não falou o trechinho final, e realmente acontece, irmão? Nós somos falhos. Ele falou, pastor, esqueci, fica em paz, da semana que vem eu complemento, a gente termina. Então, não foi proposital, foi uma falha mesmo, e a gente pede desculpa, porque alguns depois vieram perguntar, poxa, ficou faltando o último trecho que é da casa de Marta e Maria, Então, saibam que nós somos humanos, falhos, que a gente erra também, e você tem todo o direito depois de até nos lembrar, e falar, poxa, pastor, você falou isso, esqueceu e tal, então pulou ali, porque pode acontecer, tá? Então, só queria finalizar o capítulo 10, para não deixar essa lacuna, e a gente entrar depois no 11. Então, diz assim o texto: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então aqui a gente tem a figura dessas duas irmãs, que a gente sabe que são irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. Então Marta, embora às vezes a gente tenha aqui, pode você ter várias visões, uma delas que geralmente se fala que Marta, ela só ficava ocupada e deixava Jesus de lado, Jesus estava ali repreendendo ela, então a gente acostuma um pouco a ver o lado assim negativo. Serve? Sim. Serve como alerta? Sim, claro. É aplicável? É. Porém, a gente aqui também tem, dentro do contexto do capítulo, que é o quê? Estava falando da missão dos 72 discípulos, Fala do bom samaritano, o amor ao próximo, na dedicação, no ministério, e aqui termina com essas duas irmãs. Então, Lucas coloca esses dois, esse fato, esse encontro com elas, para mostrar essas duas irmãs, duas atitudes. A gente vê em Marta uma melhor demonstração de devoção em servir. Às vezes a gente não fala nisso, mas pensa bem, Marta era a anfitriã, da casa, ela está recebendo Jesus, um rabino, um mestre na sua casa, irmãos. Isso era, vamos mal trazer para o dia de hoje, vamos dizer que você fosse receber o nosso bispo primário na sua casa, Você vai, o bispo Walter vai na sua casa para uma refeição. O que você vai fazer? Tu vai dar aquela faxina na casa, tu vai querer fazer o melhor, aquela comida especial. Poxa, o bispo primário vem na minha casa, Então você pensa nisso.
Então, assim estava Marta. Ela falou, poxa, eu vou receber um mestre, um rabino na minha casa. Então, não é qualquer coisa. Então, ela estava procurando fazer de tudo melhor. E tem esse lado positivo dentro do serviço cristão. Marta mostra essa melhor demonstração de devoção no servir. Ela não chegou e falou assim, Jesus vem aqui, lá, senta em qualquer lugar, vou servir qualquer coisa, se está desarrumado, deixa para lá. Não, ela não foi relapsa. Ela agiu com toda a devoção de fazer o melhor para o mestre. Por outro lado, Jesus também aponta para não desprezar Maria, porque em Maria a gente vê uma mulher que estava ali aos pés de Jesus, só que tem um detalhe, naquela época, uma mulher não podia ser discípula de um mestre. A gente está numa outra sociedade, irmãos, uma outra cultura, um outro tempo. Então, naquela época, a mulher não poderia seguir como discípula. A gente sabe que Jesus tinha mulheres que o acompanhavam, que serviam até com seus bens, com suas posses, mas não poderiam ser discípulos. A sociedade não aceitava isso. A mulher era relegada a um segundo plano, era tratada de uma forma diferente, fazia parte da cultura da época e da própria sociedade judaica. Mas o próprio Novo Testamento mostra o valor da mulher, O apóstolo Pedro vai falar do valor da mulher dentro do papel dela, mas mostrando que a mulher não é inferior. Só que a sociedade tinha esse tratamento. Então Maria, que ela rompe uma grande barreira, porque ela se aproxima de Jesus e ela senta aos pés de Jesus. Esse sentar aos pés, só um discípulo podia fazer. Então você imagina o que essa mulher estava rompendo. De repente está Jesus ele sentado e não era como uma cadeira, Era tipo um divã que ele se apoiava, a mesa ficava para eles poderem pegar o alimento e os discípulos ficavam ali próximos aos pés para ouvir o que o mestre tinha a ensinar a falar. E de repente eles olham, o que essa mulher está fazendo aqui? Quem é essa? É a irmã da dona da casa. Ué, mas aqui? No meio dos discípulos? Você imagina os olhares de reprovação, Os comentários, Que ela certamente deve ter ouvido, ou talvez alguém falou, mulher, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Você não pode ficar aqui aos pés, não. Sai daqui, porque não é teu lugar. Você imagina tudo que ela enfrentou. Então Maria, ela se coloca para ouvir Jesus, para ouvir, a sede dela era tanta, que ela enfrenta todas essas dificuldades. Então, a gente tem dois exemplos maravilhosos. A hospitalidade era algo fundamental. Jesus, então, está colocando esses dois lados, e Lucas pontua isso, ou seja, a hospitalidade é fundamental. Sim, o papel de Marta foi maravilhoso, mas, por outro lado, ser discípulo é muito mais importante. Então a gente não deve abandonar nenhuma coisa nem outra. Eu não devo ficar tão preso ao trabalho, a um serviço, alguma coisa, e esquecer que eu preciso ouvir a voz de Deus, aprender de Cristo e ter a minha vida transformada. Mas também eu não posso ficar assim, só vou sentar aqui, só ouvir, não fazer nada. Não. Irmão, ajuda aqui. Não, eu estou igual Maria, só quero ouvir, só quero aprender, E não faz nada. Não tem ação, não tem trabalho, não tem movimento na sua vida. Então Lucas está mostrando, olha, a comissão, o chamado, ser discípulo, seguir a Cristo, envolve essas duas condições. Jesus não estava dizendo que Marta estava sendo reprovada, mas Maria também não estava sendo reprovada. Os dois têm que caminhar juntos. Amém? Então assim ele termina o capítulo. Aí a gente entra no capítulo de número 11. Que vai falar, já vou adiantar para vocês, a linha que Lucas trilha aqui, que é a linha do discípulo, do seguidor de Cristo, do cristão, da igreja. O que a igreja vai passar, o que ela vai enfrentar. Então a gente vai ver, primeiro começa aqui, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, e essa palavra é muito importante, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Bem, vamos lá. Jesus aqui está falando de oração. Os discípulos pedem a ele uma oração. E era comum os discípulos pedirem aos seus mestres para ensinar qual tipo de oração fazer em cada situação. Então era algo comum na época, um discípulo chegar: mestre, nessa situação como eu devo orar? E aí os mestres ensinavam, então isso fazia parte da cultura judaica. Então eles aqui veem Jesus lá orando, e vamos esperar ele terminar, porque não se interrompia um mestre quando ele estivesse orando. Então ficaram lá de longe esperando terminar. Vamos perguntar: como é que a gente ora? Como é que será que ele ora? A gente soube que João Batista ensinou os discípulos um modo de orar. Vamos perguntar a ele como que a gente deve orar. E eles assim o fazem, então algo natural. E Jesus responde, e aqui curioso que Lucas coloca essa oração que a gente conhece como Pai Nosso, e ela está de uma maneira mais resumida. Não sei se você percebeu isso, Lá em em Mateus, a gente vê a forma mais completa. Lucas aqui resume, e acreditamos que por quê? Porque Jesus utiliza certos padrões de orações judaicas. Então existiam muitos modelos de oração no judaísmo, para várias coisas. Então essas expressões que eu vou falar aqui, nosso Pai Celestial, já era uma expressão que já era usada numa das orações que todos conheciam. Santificado seja o teu nome, também. Venha o teu reino, também fazia parte de uma oração judaica, corrente lá para todos. O pão cotidiano, que traz para o judeu aquela memória do quê? Do maná. O maná dado no deserto. Então vamos pedir todo dia o maná. Então isso já era para, assim como Deus deu o maná no deserto ao povo caminhando depois quando saiu do Egito, a gente deve pedir o pão cotidiano, o pão de todo dia, o maná diário. Então já fazia parte da oração dos judeus. Os pecados, o perdão dos pecados, porque o judeu ele vê o pecado como realmente ele é. É uma visão maravilhosa, o pecado como uma dívida. Então, se eu tenho uma dívida, eu tenho que pagá-la, correto? Tenho uma dívida, eu tenho que pagar. Então, a visão do pecado é justamente essa, de uma dívida que eu contraio contra Deus. E eu preciso pagar essa dívida. Então, ele pediu perdão dessa dívida. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa os nossos pecados. Aqui, Lucas coloca como pecados, mas mostrando o quê? Que é a mesma coisa. O pecado ou a dívida tem a mesma função. Eu tenho que ter o perdão de Deus. E a outra expressão, não nos deixe cair em tentação. Então, Lucas faz um resumo para mostrar que Jesus pega o que eles já costumavam orar, o que já era conhecido. Olha, tem muita coisa boa que vocês colocam nas orações, mas está meio assim bagunçado. Vamos organizar aqui o negócio? E aí Jesus pega e faz
né, esse modelo. A gente lembra bem que o Pai Nosso não é uma reza repetitiva, vamos ficar repetindo, porém ele é um fio condutor das nossas orações. A gente pode todo dia orar baseado no Pai Nosso que está nos céus, né? Como eu já fiz o estudo ano passado, né? Na época da pandemia, a gente fez aquele estudo do Pai Nosso, está lá no canal do YouTube, todas as pregações. A gente vai usando aquilo como um fio condutor, entendendo cada passo daquele, conduzindo a nossa oração a Deus com as nossas palavras, com o que a gente está sentindo, com o que está no nosso coração. Então, ele aqui coloca dessa forma mais reduzida, mas mostrando que, olha, isso aqui é o que Deus quer ouvir. Pronto. O resto é encheção de linguiça. É isso aqui, esse é o caminho. É por aqui que vocês têm que ir, né? Mas o interessante é que Lucas, depois disso aqui, ele vai contar, né, uma parábola que Jesus conta, ele vai registrar essa parábola sobre um viajante que chega, bate na porta da pessoa e fala: ó, estou passando aqui, quero me hospedar. E ele é pego de surpresa, não tem nada para oferecer, e ele vai no vizinho, bater: vizinho, me arruma alguma coisa, um pão aí para eu dar, que passou um amigo aqui, está hospedado, eu não tenho nada para dar a ele, me pegou de surpresa e tal. Então, esse aspecto da hospitalidade era algo também muito comum. Eu já preguei sobre isso há um tempo atrás, já falamos sobre isso, né? A hospitalidade que era uma obrigação do vilarejo receber o viajante, acolhê-lo, dar a ele a refeição e tudo o que ele necessitasse, inclusive abastecê-lo para continuar a viagem que ele iria fazer. Então, isso era algo da cultura judaica. Então, Jesus usa isso habilmente, né, para levar ao entendimento de como Deus responde às orações, né? Aqui fala do trabalho de abrir a porta, que geralmente as casas judaicas eram de um cômodo. Então você imagina no meio da noite, todo mundo dormindo, os filhos deitados no chão, a porta geralmente era trancada com uma barra de ferro. Então aquele chefe da casa tem que levantar, pulando todo mundo, né? Para não pisar em ninguém, tem que arrancar aquela barra de ferro para abrir a porta. Gente, levanta que eu tenho que abrir a porta. Para a gente, sou estranho, mas para eles, na época, eles entenderam. Poxa, a porta está trancada. O que tem a porta trancada? A gente pensa que é numa chave, não tinha fechadura. Era uma barra pesada. Então, ele tinha que arrancar aquilo, todo mundo levantar, acordar os filhos, sai do chão, levanta aí que eu tenho que abrir a porta para atender o vizinho. Então, era um incômodo. E quando ele fala aqui no versículo 8, né? Por causa da importunação, lembra que eu comentei quando a gente leu? Essa palavra é importante, essa é a palavra-chave, importunação. Por quê? Porque essa palavra, no original, não tem tradução para o português. Não tem uma palavra exata. Qual o significado de botar importunação, que foi a palavra mais próxima que conseguiu se achar para trazer o significado? Mas o que ele quer dizer? Não passar vergonha. Seria mais ou menos isso. Ou seja, eu recebi um viajante na minha casa, eu vou na casa do vizinho pedir algo, se o vizinho não me dá, porque eu não tenho, para eu oferecer esse viajante, eu, o vizinho e todo o vilarejo seremos envergonhados perante esse viajante, perante as outras cidades e vilarejos, e todo mundo que eu vi, ó, passei lá naquele vilarejo, naquela cidade tal, ninguém me acolheu, não me deram comida, não me deram... Isso era uma vergonha inaceitável para a cultura e para a sociedade judaica. Então, o que ele fala? Mesmo que o cara fala: poxa, eu vou ter que acordar meus filhos, todo mundo levantar do chão, tirar todo mundo dali, tirar a tranca, abrir porta, pegar, ir lá e tal, vai dar um trabalho à mão de obra, mas o cara ia pensar o quê? Se eu não fizer isso para acudir o meu vizinho, que está recebendo esse viajante, eu também e minha família seremos envergonhados. Então não posso passar por essa vergonha, a gente não pode carregar esse estigma de um povo, de uma cidade, um vilarejo, que não recebem bem
aqueles que estão passando. Então, sabe uma coisa? Vamos lá, acorda todo mundo, aí levanta. Ele vai abrir, ele vai fazer. O que Lucas está mostrando aqui que Jesus conta nessa parábola, logo após a oração do Pai Nosso? A nossa insistência, a nossa ousadia em nossas orações. Porque, assim como aquele homem foi importunado, irmãos, Deus não passará vergonha de não responder ao seu povo, à sua igreja. Ele não passará essa vergonha. Claro que, qual é a base da oração? Não é pedir qualquer coisa. Pedir ao Senhor uma mansão na Barra da Tijuca, com 5 quartos, eu quero um carro importado e Deus não me respondeu. Espera lá. Né? Ou como eu já contei aqui de uma mulher uma vez, numa das nossas igrejas, que disse para o pastor que estava orando a Deus para o seu amante terminar o casamento para se casar com ela. E ainda disse que em nome de Jesus ela cria que isso iria acontecer. Ou seja, orações deturpadas, orações fora do modelo que Cristo ensinou. Obviamente Deus não vai responder, né? Tiago vai falar lá depois na sua carta o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres e deleites. Quer dizer, pede mal, pede coisa fora da palavra de Deus, fora da santidade de Deus, Deus não responde, é claro. Mas o que Jesus está mostrando em Lucas aqui também, que os discípulos, a igreja, os comissionados, se você orar, e quando vem, faça a tua vontade, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, ou seja, não é a minha vontade. Talvez, Senhor, o que eu esteja pedindo não é o que o Senhor quer. Então, que a minha vontade fique de lado, Senhor, e que se estabeleça a tua vontade na minha vida. Aí, irmãos, Deus responde a oração. Pode insistir, pode ser ousado, que Deus se sentirá importunado, se sentirá pressionado, se sentirá na obrigação de responder, porque está tudo dentro da vontade dele. Ele está sendo importunado nesse contexto, porque está tudo ali naquele padrão. Ele certamente responderá e nos atenderá, tá? Então, ele termina aqui falando sobre o Espírito Santo, porque o derramar do Espírito é o que é o mais importante. Lucas está apontando para isso. A oração não é para satisfazer as minhas vontades ou coisas materiais, não. O mais importante que nós, como discípulos, como cristãos, precisamos é do derramar do Espírito Santo, o derramar sobre os crentes, tornando-nos como profetas, ungidos de Deus, para poder anunciar o Evangelho. Então, foque a oração para ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o mais, irmãos, Deus cuida de nós. A gente não precisa se preocupar com o amanhã, Deus está cuidando de cada um de nós. Ele é Deus de provisão. Então, o que eu preciso? Ser cheio do Espírito. Ser profeta, ainda mais nesses dias que a gente está vivendo, irmãos, a gente precisa da ousadia do Espírito Santo para se posicionar e falar: o mundo está perdido, está perdido mesmo, mas eu estou seguro em Jesus, eu estou firme aqui, mas tu não está preocupado nem um pouquinho, porque minha vida está nas mãos do Senhor. Profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, que tem uma palavra de Deus ungida para falar nesses tempos difíceis em que muitos, até cristãos, estão se perdendo. Não sabe o que vão fazer. Então Lucas está mostrando, olha, o crente precisa orar de maneira certa e orar da maneira que agrada a Deus, e saber que precisa do Espírito Santo na sua vida. Continuando, 14. A acusação contra Jesus. Agora Lucas vai botar mais um ponto aí da caminhada. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir?
Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Então aqui Lucas está colocando mais um aspecto da caminhada, do serviço cristão, do discipulado cristão, que é o seguinte: nós vamos enfrentar acusações. Vamos enfrentar, como Jesus enfrentou, argumentações injustas. Você vê, Jesus estava ali fazendo algo maravilhoso, ele estava dizendo que ele estava amando de Satanás. Jesus passou por isso. Então o que Lucas está apontando aqui, olha, preparem-se, a caminhada, o discipulado cristão vai ter esses momentos em que vocês vão sofrer acusações injustas, coisas que realmente não devem, mas você vai ter que enfrentar. Faz parte da caminhada cristã, né? A gente pontuou aqui o seguinte, né? Naquela época havia muitos exorcistas, né? Muitos milagreiros, pessoas que iam por ali fazendo várias coisas, e os antigos exorcistas daquela época, eles faziam essa expulsão, esse exorcismo com encantos, com magias, e faziam lá alguma coisa, e tarará, pereré, e de repente parecia que a pessoa estava realmente liberta, mas na verdade era só um engano. A acusação de Jesus e aos discípulos era justamente deles fazerem isso usando feitiçaria. Deve ser mais um desses aí, que tem algum feitiço, faz uma magia ali e parece que o demônio sai. Então a acusação contra eles era a mesma. Só que o exorcismo que Jesus está fazendo aqui, é o que ele está mostrando, é a verdadeira derrota para Satanás. Porque ao invés de ser um engano, uma tapeação, Jesus estava tirando verdadeiramente os demônios da vida daquela pessoa. Eles estavam verdadeiramente saindo, não por uma magia, um encanto, uma coisa humana, mas ele fala, é pelo dedo de Deus, quem está operando é Deus. É o próprio Deus tirando essa opressão maligna desta vida. Então, para Satanás, era uma verdadeira derrota. Então, se ele está sendo derrotado, como eles podem estar sendo aliados? Jesus falou, como eu estou do lado dele, se eu estou derrotando ele nisso aqui, eu estou tirando ele do que ele está fazendo, estou acabando com a obra dele. E a palavra de Deus vai falar que justamente Cristo veio para isso, para destruir as obras de Satanás. Então Jesus está mostrando os resultados eficazes. Essa é uma vida liberta. Não é uma pessoa que foi ali acalmada com alguma coisa, a pessoa ficou mais calma, agora tranquilizou, né? E a gente vê isso aí ainda hoje no espiritismo, a pessoa vai lá, chama alguém que entende dos espíritos, vai lá, faz uns passos, uns negócios lá, e a pessoa se acalma. Acalmei o espírito, a entidade que está... Não, Jesus falou, eu não vim para isso não, eu vim para expulsar, para quebrar os grilhões que aprisionam a alma dessa pessoa, é tirar Satanás dessa casa que ele está ocupando. Sai daí, e aquele demônio sai, e a pessoa é liberta em nome de Jesus. Então ele está mostrando os resultados eficazes. Claro
que isso traz à memória lá os magos no Egito com Moisés, né? Que Moisés foi fazendo, lançou a vara no chão, se tornou cobra, botou a mão, ficou branca e tal, a água que se tornou em sangue. E os magos fizeram imitações daquilo também para dizer, isso é feitiçaria. Então o judeu tinha isso em mente. Mas lembrem-se que chegou a um ponto que os magos falaram, a gente não pode imitar isso aí não. Isso aí agora está difícil. Isso aí quem está fazendo é o Deus de Israel. Então Jesus traz essa memória também de que assim como aqueles magos no Egito admitiram quem era o verdadeiro Deus, ele está falando, olha, eu sou o verdadeiro Deus. Eu não estou fazendo magia, encanto, feitiçaria. Eu estou libertando vidas da prisão de Satanás. Mostrando essa outra visão, né? A gente viu aqui sobre amarrar e ganhou ficou, né, na nosso imaginário, no uso cristão, evangélico, de um tempo para cá, né? Olha, está amarrado em nome de Jesus, né? Porque pegaram daqui, fora de um contexto, né? Porque esse amarrar era uma antiga prática mágica. Então, cuidado quando você falar está amarrado, que isso está ligado a prática de mágicos, de feiticeiros daquela época. Então, Jesus está tocando nisso aí de amarrar, porque eles falavam, não, estamos amarrando aqui, fazendo um feitiço para amarrar aqui, e não sei o quê. Então, Jesus está combatendo isso. Então, não é algo que deve fazer parte do nosso vocabulário, nem, portanto, nem usado no nosso discipulado, na nossa vida cristã. Se a gente vai repreender um demônio, a gente vai falar, saia em nome de Jesus. Ponto final. Acabou, ok? O que mais aqui? Jesus, né, ele mostra aqui do vencer o dono da casa para saquear as suas posses, né? Ele faz essa historinha, ele faz essa comparação, né? Ninguém vai entrar numa casa onde o dono é forte sem fazer algo certo. Então Jesus está mostrando, olha, eu estou entrando na casa, ou seja, na vida dessa pessoa, estou botando o homem forte para fora, ou seja, Satanás, e estou saqueando as posses. Quais são as posses? O endemoniado, era a alma daquela pessoa. Ele está falando, essa alma não é mais tua não, ela agora está livre, eu estou libertando essa pessoa. Então isso é pelo poder de Deus. E Jesus devolve a acusação àqueles homens, mostrando que na verdade eles que estavam acusando Jesus, eles que eram os verdadeiros servos de Satanás, porque eles expulsavam, né? Jesus expulsava os demônios, mas eles, através da sua conduta fora da palavra de Deus, acabava convidando os demônios a voltar em maior número. Então Jesus mostra, olha, o que adianta, né? Expulsa e vocês aí andando longe da minha presença, longe da palavra de Deus, em desobediência, acabam trazendo de volta não só o demônio expulso, como ainda vem mais com eles para tornar a situação pior. Então Jesus está mostrando que é pelo poder de Deus que ele faz, mas Lucas está pontuando o quê? Olha, faz parte do discipulado, a caminhada cristã, você vai sofrer acusações, vão dizer que o evangelho é falso, a Bíblia é mentirosa, pastor é tudo salafrário, é tudo mercenário, igreja é só para enganar. Irmãos, a gente vai, desde que eu sou criança, eu ouço essas coisas, a gente nunca vai deixar de ouvir, desde que Jesus veio. Sempre vão ter acusações. O que a gente tem que fazer é o quê? Manter-nos firmes no Evangelho, na palavra e cumprir a nossa missão com Deus, pregar o Evangelho e viver uma vida santa nessa terra. Amém? Vamos continuar, versículo 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo
com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus usa aqui, primeiro, a figura do profeta Jonas, né? A gente tem lá no Antigo Testamento, que Deus o chama para ele pregar em Nínive, na Síria, para pregar o arrependimento, para eles largarem o pecado, né? Então isso traz a ideia do juízo divino que ia para Nínive. Deus ia trazer um juízo divino sobre a cidade de Nínive, ia matar aquelas pessoas pelas práticas pagãs que elas estavam praticando, né? Jesus traz também a memória a figura da rainha de Sabá, a rainha do sul, que a gente vê lá no Antigo Testamento, que ela vem lá das terras do Egito, ela vem até Salomão, porque ela ouve falar de Salomão, ela fica ouvindo, olha, Salomão é um homem muito sábio, é um homem maravilhoso, então ela fala, eu tenho que ouvir, eu tenho que conhecer esse homem, eu tenho que ver de perto, eu tenho que conhecer, ouvir a sabedoria dele, né? E ela vem de longe para ouvir a sua sabedoria. Muitos debates judaicos naquela época diziam que no juízo final, eles ficavam debatendo isso entre eles, que no dia do juízo de Deus, ninguém poderia dizer ou poderá dizer que não teve oportunidade. Então isso eles já sabiam, que isso era muito debatido. Eles falavam, olha, não tem jeito. O pobre não vai poder justificar o juízo porque ele era pobre. O rico não vai poder justificar o juízo porque era rico, né? E por aí vai. Eles ficavam debatendo posições antagônicas, contrárias, para dizer, no dia do juízo, não vai ter como se justificar, dizer assim, não teve oportunidade para praticar a lei. Então, Jesus está mostrando os dois lados. Olha, Jonas pregou o evangelho. Cidade de Nínive ouviu e se arrependeu. Ela teve oportunidade e aproveitou a oportunidade. A rainha de Sabá teve a oportunidade de conhecer o rei Salomão. Ela foi lá e aproveitou a oportunidade. Vocês estão tendo algo muito maior do que eles. Quem está aqui é o Filho de Deus. É o próprio Deus, que é maior do que Salomão. É maior do que Jonas. Eu estou pregando isso, então, lembrem de uma coisa, não vai ter como dizer no dia do juízo final assim, eu não tive oportunidade, eu não tive chance, Senhor, se eu soubesse, se Jonas tivesse vindo aqui, se eu fosse da época de Salomão. Jesus fala, não vai ter como se defender. Vocês não estão crendo em Cristo. Então, irmãos, para nós, como igreja, nós vamos pregar o evangelho, temos que anunciar. Alguns vão receber, outros não. Uma coisa é certa, ninguém vai poder se justificar no último dia dizendo que Deus não levou a palavra aos seus corações. Então, o nosso trabalho é pregar. E também, por outro lado, cuidar da nossa vida. Porque a gente não vai poder no último dia dizer, Senhor, sabe, peraí, teve isso, tem aquilo. É juízo. E no juízo, você não debate. Você apenas tem que ouvir e receber o juízo sobre a sua vida. Então, Jesus está mostrando, Lucas registra aqui tanto o lado do nosso papel como discípulos para anunciar, como para a nossa vida, de que nós temos também que nos cuidar. Não haverá desculpas no último dia. Amém? 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver
cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Jesus aqui usa uma outra figura. Tanto uma casa na Palestina, quanto uma casa grega, ambas tinham uma peculiaridade, né? A candeia, ou seja, aquela lamparina, aquela lumináriazinha que botava ali um óleo para queimar, alguma coisa para iluminar o ambiente, elas ficavam sempre numa posição da casa que, quando a pessoa entrasse, ela veria a luz imediatamente. Não se colocava uma candeia num lugar que a pessoa entrar na casa, e onde é que está? Deixa eu chegar mais para lá, que aqui está mais iluminado. Não. A primeira coisa já tinha que estar de frente para a porta, num lugar que iluminasse bem a entrada. Então Lucas coloca isso aqui também, porque como ele está falando para dois auditórios, né? Tanto para os gentios, como servindo também para os judeus, eles sabiam muito bem que quando se entrava numa casa, logo se via a luz. Naquele tempo, o que se acreditava que os olhos emitiam luz. A gente enxergava porque os olhos emitiam luz e por isso a pessoa conseguia enxergar. Hoje a gente sabe que é o contrário. É a luz que entra que nos permite ter a sensação de espaço, de tridimensão, né? De cores, de tudo mais, luminosidade e tudo mais. É a luz que entra em nós. Mas naquele tempo tinha crença ao contrário. Então, Jesus está aplicando isso à vida dos discípulos. O contraste entre aqueles olhos íntegros, aqueles que emitem a luz, porque tem luz dentro de si, e essa luz jorra para fora, e a primeira coisa que ao abrir a porta, ao se chegar à vida do crente, eles têm que ver a luz. Mas há aqueles olhos maus e malignos, que você ao abrir a porta, ao se aproximar da pessoa, só tem trevas. Só tem maldade, não tem nada que preste. E às vezes isso dentro da igreja. Então ele está fazendo a diferenciação, cuidado. Os seus olhos, né, que é como ele chamava a porta do corpo, a porta, o que entra, né? Porque você tem toda a visão, toda a sensação de tudo à sua volta. Olha, se não tiver luz dentro de você para emitir para fora, é porque você está em trevas. Então, alerta para o discipulado, para a igreja. A nossa vida, irmãos, tem que estar cheia de Deus. E nós temos que nos encher cada dia mais de Deus. Não das coisas desse mundo, porque o mundo só tem trevas. E digo mais, até dentro da igreja de Cristo, aí eu estou falando de um modo, né? A igreja universal de Cristo. Até dentro da igreja, a gente tem que procurar o que é luz e o que é trevas. Pastor, tem trevas dentro da igreja de Jesus? E como? E como tem? E como tem? Como tem? Estava conversando com um homem esta semana, e ele falou: Pastor Carlos, meu irmão, sua esposa faleceu, perdi a minha cunhada, mas olha, minha cunhada sofreu muito com meu irmão, que meu irmão, a grande verdade, eu vou resumir, pastor, a grande verdade é, ele se dizia crente, mas ele não fazia nada de crente, traía minha cunhada, fala palavrão, fazia tudo de errado, mas botava a postura de crente. Ou seja, não tem luz, só tem trevas. Então não adianta, isso não é ser discípulo.
Então Jesus está falando, olha, não é apenas um título, não é apenas o frequentar uma igreja, mas saber que você tem que ter a luz de Cristo para brilhar para aqueles que estão à sua volta. E a luz não é nossa, a luz é de Cristo. Para ter luz, nós temos que nos encher. Que luz é essa? É o nosso comportamento, a nossa vida santa, né? É o nosso modo de viver nesse mundo que vai mostrar o que é que nós somos diferentes. O mundo quer que a gente seja igual a eles. Eles odeiam a igreja, por quê? Porque a igreja é diferente do mundo. Porque enquanto todos querem lá fazer a sua festinha, é a bebida, é aquela música barulhenta, palavrões, imoralidades, a igreja fala, não, isso aí eu não faço não. Sempre com essas coisas de crente. Eles odeiam, porque trevas não gosta de luz. Não tem jeito. Sempre seremos acusados e apontados como aqueles chatos, extremistas, e isso e aquilo, e vão sempre inventar palavras novas. Mas a verdade é, o mundo odeia Cristo Jesus, e por isso odeia a igreja que somos nós. Mas nós temos que nos manter firmes, para que quando abrir a porta, a primeira coisa que seja vista seja a luz. Amém? Vamos lá, 37. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arrude, de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu, mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Porque os peritos da lei geralmente eram fariseus, se tornavam peritos na lei, então eles se sentem ofendidos, quanto a isso. Aí Jesus fala, então peraí, tem para vocês também, estão reclamando? Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também. Estava achando que era só para eles? Não, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. A gente encerra aqui, irmãos, com um ponto fundamental, a hipocrisia. Então você vê que Lucas vem tratando sobre o caminhar, o discipulado cristão, e ele vai fechar nesse ponto da hipocrisia. Primeiramente, a gente viu aqui que esse fariseu fez lá uma recepção para Jesus. Era comum dar recepções a sábios, para eles discursarem os seus ensinos. Então, o que esse fariseu está esperando?
que Jesus vai na sua casa, um banquete, e que ele ali vai falar palavras bonitas, vai falar sobre as Escrituras, vai trazer ensinos maravilhosos, né? Só que ele começa pelo ponto errado, ele começa criticando Jesus. Começa falando que Jesus não tinha se lavado de forma correta, porque os fariseus tinham essas práticas cerimoniais. O lavar de mãos aqui, não lavar de mãos, como vai ali lavar a mão, não, era um ato cerimonial, um ritual todo, e tem que fazer uma oração, que não sei o quê, para purificar, não é a sujeira, é toda a impureza desse mundo, que não sei o quê, e fazia todo um teatro, para uma coisa vazia e sem sentido. Então ele começa cutucando Jesus. Poxa, ele não se lavou, não... É um mestre, ele não está fazendo as coisas como deveria ser feitas, né? Eles tinham essa coisa. E aí Jesus começa a falar, você não me convidou aqui para eu fazer um discurso, para eu ensinar, então vou começar a ensinar. E aí Jesus começa a marretar. E aí começa pelos fariseus, justamente contrastando que essas práticas vazias, cerimoniais, sem sentido algum, né? A limpeza do exterior, tinha que lavar o prato e o copo de uma forma ritual, tinha que ser uma limpeza. Então Jesus fala, o que adianta? O prato, o copo, está tudo limpinho, mas o interior, o coração está sujo. Não adianta a gente vir para a igreja, com a roupa linda, bonita, todo... Tal. Claro que a gente deve caprichar para vir para a igreja, né? Use sempre a sua melhor roupa, porque quando você vem aqui, você tem um encontro com Deus. É sempre a sua melhor roupa. Estreia as suas roupas na casa de Deus. Comprou uma roupa nova? Vou estrear na casa do meu Deus. Vou dedicar ao Senhor. O primeiro lugar que eu vou é para cultuar ao meu Deus. Põe isso em prática na sua vida. Honre o teu Deus. Venha do melhor jeito, da melhor roupa que você tiver para a casa do Senhor. Faça o melhor, porque você vem aqui para ter encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não adianta nada. Está muito bonitinho, muito arrumadinho, o coração cheio de ressentimento, de ódio, de rancor, de tristeza, de imoralidade, de impureza. O que adianta? É o que Jesus está falando, vocês ficam aí botando uma coisa exterior, muito linda, muito bonita, mas eu sei o que está no coração de vocês. Então, isso é hipocrisia. Vocês dão um dízimo, mas não tem santidade. É o que eu sempre repito aqui, o que adianta? Dizer, eu sou dizimista fiel. Não, o dízimo é importante, é uma prática cristã, é o serviço à igreja, é um serviço a Deus, é honrar a Deus, é uma declaração de confiança no Senhor. Mas ele fala, vocês, fariseus, são dizimistas fiéis, mas o que adianta? Não tem santidade, despreza a justiça, o amor a Deus. Não adianta nada. Limpa o copo e o coração impuro. Dá dízimo, mas vive uma vida profana. A equação não fecha no reino de Deus. Procura um assento, os melhores assentos, porque naquela época os assentos eram pela posição social. Então, os primeiros lugares são dos mais importantes. Henrique, você é importante, seria importante naquela época, hein? Sentado aqui na frente, Cristiane, hein? Está na posição boa, né? Agora vocês, Helena, tu é uma ralé da sociedade, hein? Né? Michele também, outra ralé da sociedade. Tá rindo, Carla? Tu também seria ralé, porque era assim, irmãos, isso era assim que era tratado. Né? Tinha os lugares especiais, então eu não posso, que a minha posição social, eu tenho que sentar em tal lugar. Então os fariseus praticavam isso, por isso que na igreja não tem lugar marcado para ninguém. Só peço para não sentar aqui nessa primeira fileira que é para mim e para a irmã Cátia. O resto está liberado, não tem lugar marcado para ninguém. Aqui é o lugar da irmã, falou, não é lugar de ninguém. Não tem lugar marcado. Quer sentar no lugar escolhido, chegue cedo e busque o seu lugar. Chegue antes do outro. E aí você escolhe à vontade, porque não tem essa
de ficar selecionando. Então Jesus está falando, e vocês ficam com essa coisa, selecionando por posição social, saudação, as saudações, porque primeiro se saudavam os mais renomados. Então, ao passar por alguém, não, primeiro o cumprimento, aquele que é mais renomado, depois esse aqui, aquele ali é o último que é o Zé Ninguém. Opa, tudo bem? Mas primeiro aquela saudação bonita, para aquele que tem uma posição social, hipocrisia. Jesus começa a combater, isso não pode fazer parte de uma vida cristã. Sepulcros caiados. Era um alerta contra a impureza. Quando faziam um sepulcro, eles caiavam, né, pintavam de cal para sinalizar, cuidado que aqui, porque o sepulcro era o pior lugar de impureza para o judeu. Então se sinalizava para que ninguém tocasse, chegasse perto para não se contaminar e não poder ir ao templo. Mas Jesus usa isso e mostra, vocês são como os sepulcros, cheios de morte, cheios de impureza dentro de vocês, e o pior, não tem nenhuma marcação para avisar, porque não parece que não tem cal nenhum aí, todo mundo toca e passa e se contaminam com vocês. E Jesus continua, né? Eles vão repetir os mesmos atos pecaminosos do passado. No passado mataram os profetas e vocês vão lá e levantam monumentos para eles. Quer dizer, vocês estão confirmando tudo o que fizeram, então vocês vão também responder pelos atos pecaminosos do passado. E Jesus depois estende para os doutores da lei, porque eles, né, se sentiram, meu Deus, tocou em mim, era o grupo do mimimi. Né? Esse segundo grupo aqui é o do mimimi, que chegou e falou, Senhor, o Senhor está falando para os fariseus, está botando a gente nisso aí, né? O grupinho do mimimi. Aí Jesus fala, mimimi, vou acabar com o mimimi de vocês agora, vem aqui, e pega eles também e fala, vocês são iguais a eles. Por quê? Porque eles ensinavam as escrituras, eram os peritos, os mestres na lei, eles ensinavam as escrituras. Só que eles ensinavam de um jeito, uma exposição tão minuciosa, uma coisa tão enfadonha, que ofuscava o sentido claro da palavra. Eles enchiam o povo de ensinamentos que, olha, mas isso aqui, a pessoa fica, meu Deus. Sabe quando tu entra num lugar e fala assim, né, fica lá 1 hora e meia ouvindo alguém, sabe aquelas palestras de empresa? Né? Que tu entra, tu fica lá, você é obrigado a assistir, aí tu sai de lá e fala assim para o colega, tu entendeu alguma coisa? Aí ele, eu não, e tu? Também não entendi nada. Já participou de coisa assim? Fala assim, não entendi nada, ficou lá um tempão e falou tanto, era tanto blá blá blá, que tu não aprendeu nada, não entendeu nada. Então Jesus falou, vocês que têm a responsabilidade de ensinar a lei, mas vocês são tão enfadonhos, ficam criando tantas coisas no ensino, que na verdade ninguém aprende nada. Irmãos, Lucas fecha com esse ponto, como um alerta para nós. Seguir a Cristo, temos que orar, aprender que Deus ouve a nossa oração, mas quando oramos conforme o seu coração, sofreremos acusações, temos que pregar o Evangelho, saber que o juízo de Deus ninguém terá desculpa, nem nós temos que ter a luz de Cristo, mas fico alerta. Ser discípulo de Cristo não é ser hipócrita. E como é fácil a gente se tornar hipócrita, irmãos. A começar, quando a gente começa a aprender muito a Bíblia. Porque a gente acha assim, sou macaco velho de igreja, já conheço muito a Bíblia, e a gente acaba fechando os nossos ouvidos para não ouvir o que Deus quer falar com a gente. E a gente acaba ficando em coisas repetitivas que nada acrescenta à nossa vida. Então fico alerta. Não deixar que a hipocrisia domine o nosso coração, irmãos. Porque nós não somos diferentes daqueles fariseus e mestres da lei, não. Assim como eles se tornaram pessoas hipócritas que vendiam uma ideia de santidade, de serviço a Deus, mas na verdade seus corações estavam longe, nós podemos cair na mesma cilada, no mesmo erro.
Entende o alerta que Lucas faz aqui? Esse é o serviço, essa é a caminhada, o discipulado. Mas cuidado, tem algumas coisas no caminho que são perigosas. Amém? Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Semana que vem, capítulo 12. Vamos cear, vamos participar da mesa do Senhor.